Olá, mulheres lunares! Vamos falar neste vídeo sobre a fase da lua nova. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a lua nova segundo a ciência. O que significa? E a fase da lua nova, ela recebe esse nome porque ela é a primeira fase do ciclo lunar. Então é a partir desta fase que nós contamos os ciclos lunares. E nessa fase da lua, ela se encontra entre o Sol e a Terra, ou seja, fica o Sol, Lua e Terra. E a lua se encontra entre os dois. Assim como nós observamos a lua a partir do planeta Terra, ela parece estar apagada, ela se mostra sem luminosidade, porque a face que está iluminada pelo Sol é contrária à que nós conseguimos observar aqui da Terra. Então, por isso que ela recebe até o nome de noite sem luar, quando a lua está nova, porque nós não conseguimos ver totalmente a sua luminosidade devido a esse posicionamento dos astros. É também na fase da lua nova que acontecem os eclipses solares. Então essa é uma informação também bem bacana de atentar. Já na natureza, a fase da lua nova, ela influencia em vários sentidos, de várias formas, várias espécies inclusive. Um dos pontos que a lua nova influencia é que na lua nova as marés elas ficam mais altas. Então essa é uma influência muito relevante da fase da lua nova na natureza. E quando a gente observa o movimento das marés no decorrer de cada fase da lua, fica muito claro se observar que se as fases da lua influenciam tão fortemente as marés, como que não vão influenciar a vida humana, já que o nosso corpo também é constituído de água. Então isso é bem importante a gente observar e refletir e atentar sobre essas relações. Outra informação também bem importante da influência da lua nova na natureza é que é nessa fase da lua que a água, a seiva, ela fica concentrada na raiz da planta. Então, essa é uma informação também bem bacana. Então, essa é uma informação também bem importante do ponto de vista da agricultura. A seiva, ela desce e se concentra principalmente na raiz das plantas. É um período também muito comum, bem usual para se plantar ervas medicinais. Então, esse tipo de plantio é bem favorecido nesse sentido. Também uma outra influência da fase da lua nova na natureza é que diversas espécies elas ficam mais recolhidas nesse período da lua nova, inclusive por até esse movimento de como há menor luminosidade no céu durante a noite, várias espécies realmente não têm uma grande possibilidade de conseguir se movimentar, se defender e realmente conseguir ver o perigo nesse sentido. Aquelas espécies que possuem uma boa visão noturna, isso não influencia tanto, embora predominantemente a maioria das espécies fique mais recolhida na lua nova, até aquelas que têm uma boa visibilidade à noite, através realmente de um movimento energético como um todo de se recolher mais nessa fase da lua. E como ficam então as emoções e o corpo humano e o corpo feminino na fase da lua nova? Como a gente viu ali na questão das raízes, em que a seiva se concentra mais nas raízes, ou seja, a parte do caule, das folhas em geral fica realmente mais seca,
Assim também acontece com o corpo humano. As articulações podem ficar mais enrijecidas. Então aqueles cleques que dá da gente se movimentar e começar a estalar as articulações e as junturas, ela é bem comum e bem mais provável de acontecer na fase da lua nova. Então essa é uma atenção importante também para o cuidado com o corpo, pois como o nosso corpo vai estar mais seco, podem acontecer lesões nesse sentido, dele estar mais rígido, as articulações estarem mais secas e daí haver algum tipo de lesão no corpo. Então é importante atentar para isso. Por exemplo, no yoga é super comum algumas linhagens optarem por não fazerem asanas nesse período de lua nova ou então fazer asanas mais restaurativos, nada muito desafiador, posturas muito difíceis, realmente para evitar essas situações de lesões. Então, nesse caso específico do yoga, que eu estou dando o exemplo, é um período muito favorável para a prática de meditação. Então, a nossa mente, ela está mais calma para as práticas meditativas. Então, a gente poupa o nosso corpo e trabalha mais a mente. É uma outra possibilidade da lua nova. Então, agora algumas recomendações específicas para a lua nova são: é um momento muito bacana para atividades que exijam poucos movimentos, sejam de corpo ou sejam de mente. Então, evitar dispersão de energias, evitar grandes agitações é o ideal, porque realmente a nossa energia ela vai estar mais introspectiva, assim como o brilho da lua está menos intenso, assim também está a nossa energia menos intensa. Então, quanto menor a exigência que fizermos ao nosso corpo e à nossa mente, melhor é. Mas esse é um período bacana para a definição de metas, para a organização desse teu novo ciclo. Então, na lua nova é um período interessante sim para organizar rotinas, também organizar hábitos, rever alguns hábitos que talvez devam ser modificados. É um período legal também. É interessante também na lua nova fazer estudos e pesquisas. Super favorável, a nossa mente está mais aberta a esse tipo de ação. Também super recomendo práticas de autoconhecimento e ligados à espiritualidade. Ou seja, fazer terapia, consultar oráculos, ter sonhos lúcidos, a própria prática meditativa também é bem interessante nesse período. Como o nosso corpo ele vai estar mais seco, mais rígido, também é bem interessante na fase da lua nova mantermos ele mais hidratado e mais aquecido, evitando então essa perda de líquidos que pode ocasionar e ser realmente um movimento natural da natureza de concentrar menos água no nosso corpo e no movimento como um todo também da natureza. E um chá bem especial para esse período de lua nova é o chá de camomila. Então, manter-se aquecida, hidratada e calma com o chá de camomila é uma prática bem bacana, super recomendada. Outra atividade bem interessante para o ciclo da lua nova é praticar artesanato e mexer na terra. É interessante também esses trabalhos manuais, esses movimentos em que a gente vai se conectar realmente com coisas mais físicas, é uma energia bacana. Claro que, como eu disse, nada em excesso, nada que vai ter que colocar muita energia ou então dispersar a tua energia em muitas atividades diferentes. Mas são possibilidades bem bacanas de tu te conectar com essa energia da lua nova, respeitando também o teu desenvolvimento, respeitando também o teu momento e as coisas que tu gosta de fazer.
Vou te deixar aqui embaixo um material complementar sobre a fase da lua nova para te fazer as tuas leituras e aprofundar o teu conhecimento. Também vou te deixar uma meditação e alguns materiais extras para te aprofundar nesse saber. Qualquer dúvida, qualquer comentário, tu pode colocar aqui embaixo que eu vou adorar te responder. Um grande beijo e até o próximo vídeo, Mulher Lunar.